Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui o primeiro episódio do Fora da Lata, um programa que eu e meu irmão vamos ser host aqui com alguns convidados. Nosso piloto está aqui, o Nicolau, que é dono desse estúdio aqui. A gente está na Rocket, estúdio do Dado Villa-Lobos, pai de Nicolau. E hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos. Beleza, Fela? Bom, prazer estar aqui. Conheço há 25 anos esses dois. Em casa também, mas é um prazer estar aqui com vocês, galera. Vai ser lindo. Então, Fela, eu queria começar com uma pergunta que eu nunca te fiz. Como é ser filho de um rockstar, né? O Dado, você era um dos meus amigos que as pessoas falavam diferente. Você não tinha uma identidade própria. Sempre que falavam de você, falavam do seu pai logo em seguida, né? Então, você sempre foi o Nicolau, filho do Dado Villa-Lobos, né? Um ícone da música nacional. Como é que foi isso na sua infância? Isso te afetou de alguma maneira? Isso te influenciou de alguma maneira? Cara, influenciou com certeza, né? Mas assim, a partir de algum momento, porque acho que quando eu era criança, talvez as únicas pessoas, né, que se relacionavam comigo pensando nisso eram justamente as pessoas um pouco mais velhas. Então assim, eu no colégio, acho que os meus amigos, o círculo de amigos, meus vizinhos, a galera do bairro, do futebol, acho que não tinha tanto isso. Talvez quando meu pai fosse me levar lá no futebol, sim, aí tinha o pai de fulano, e aí, sabe, o próprio técnico, o Newton, enfim. Mas então eu acho que tinha uma parada de faixa etária ali, sabe? Era mais a galera mais velha. Você não sabia que era meu pai, entendeu? Você não tinha dimensão, tipo assim, entendeu? Então, mas uma parada que eu lembro muito era que a moça que cuidava da gente na época, ela falava isso, assim, você era tabu. Você era o único que era tabu. Todo mundo era igual, mas você era o filho do rockstar. E assim, foi por isso que a gente descobriu, assim, a gente não sabia o que era, mas a gente sabia que tinha uma parada que era diferente. Que tinha alguma coisa. Que tinha alguma coisa. Sim, sim. Faz sentido. E é o que você tá falando, é uma coisa mais de exato, adulto, né? Uma coisa mais de, entendeu? Não era com vocês, não era com... Mas eu acho que acaba refletindo na gente quando a gente chega em casa e fala, pô, o Nicolau é filho do Dado, que é da Legião Urbana. Sim. Já tem um contexto. Tem uma atmosfera, claro, com certeza. E a gente é amigo de outras pessoas que são filhos de famosos, e isso muitas vezes afeta até na identidade da pessoa, né? As pessoas muitas vezes... Com certeza. Você vê, enfim, N casos, né? Desde Gil a Vinícius de Moraes, né? Do João. E aí tem uma história que eu acho muito engraçada, que o seu pai contou pra gente, que chegou um momento que o pessoal virou, pô, Dado, você é o pai do Nicolau, né? Então você ficou tão famoso num nicho. Claro que você não é mais famoso que seu pai, seu pai é um ícone da música, mas no nicho do pôquer, né, hoje você é muito mais famoso que seu pai. Como é que você vê isso? Como é que seu pai viu isso também, que eu acho que deve ser... Eu acho que teve ali, foi um momento chave ali, né, da minha carreira, da minha ascensão no pôquer ali, que, eu tava disputando vários campeonatos fora e o caramba, aí fiz um baita lá, um resultado lá, enfim, que aí apareci na ESPN, aquilo tudo, e aí... né, virou aquilo, porra, agora, né, o Dado virou o pai do Nicolau e tal. Mas claro que eu sempre achei que era em tom meio de brincadeira, assim, sabe? É uma parada meio zoeira, mas... Com certeza, pra você sim, não sei se pro seu pai. Não sei como seu pai recebeu isso, efetivamente. Mas, Nico, conta um pouco pra gente como é que começou essa sua carreira do pôquer, né? Sim, bom, muito longa, né, diga-se de passagem, a história. Exatamente. E, bom, cara, tudo começou, eu passei por uma fase difícil, fui morar fora na Europa. E, porra, jovem, 18 anos, morando em Londres ali, porra, teve um jogo do Brasil, tô contando tudo, né? E aí, cara, teve um dia que eu, fumei um baseado ali, aquela parada me deu minha mãe contou uma história que um porteiro vizinho do nosso prédio, o cara tinha morrido, cara, aquilo me deu um negócio, assim, que eu fiquei assim umas 4 horas com o meu coração, metralhadora na boca, achando que ia morrer, sozinho em Londres, daquele jeito. Nessa época a galera achava que você tinha síndrome do pânico ou não? Não. Nessa época não tinha nada. Foi um dia do nada, a parada aconteceu e aí foi. Exatamente. Foi estreia do Brasil, teve na Eurocopa agora, foi Brasil e Inglaterra, reinauguração do Wembley, 1-1 Brasil, se eu não me engano. Lembro que tava Victoria Beckham na minha frente, assim, que o grande Rodrigão conseguiu os ingressos lá, mas enfim. Cara, tive essa bad trip terrível, junho, sei lá. E aí quando eu voltei pro Brasil, não tava bem, sabe? E aí eu lembro até hoje, aniversário do João, teve um futebol, o dia inteiro de futebol lá na Barra. E aí, cara, quando eu voltei eu não conseguia dormir de falta de ar, assim. Eu fiquei com uma falta de ar, que eu não conseguia, o ar puxava, não vinha.
claro que a primeira coisa da minha mãe, né, principalmente a minha mãe, assim, daquilo, não, isso daí é a sua cabeça, o emocional ali, sabe? Não, pô, vamos ver um psicólogo, sabe? Uma coisa assim. E naquela época tu super saudável, jogava bola o dia inteiro, super magrinho, saudável, Eu gostava muito de fumar quando era garoto, né? Parei já tem tempo, mas assim, era um hábito meu, mas eu sempre fui muito atleta, né? Muito esportista, assim, sempre gostei disso. Não tinha essa barriguinha aí de hoje, Não né? tinha ainda, essa daqui é Covid, né? Pandemia. Mas... E Santiago? Também. Mas aí, cara, foi isso. Porra, psicólogo aqui, pô, fazer um exame, cara. Tu tem um buraco de 4 centímetros no coração, você tem que operar... 4 centímetros ou 4 milímetros? 4 centímetros. 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 Tem que operar amanhã, entre aspas, digamos assim, né? E aí, Não, cara... mas isso você não estava em Londres. Você Não, tava no já Brasil. tinha... Porque Voltei eu pro lembro, Brasil, você lembra depois dessa desse história? futebol. Teve uma vez que a gente estava indo, acho que para Mangaratiba, eu era menor de idade, você estava dirigindo, a gente estava em frente ao UERJ. Não, a gente estava indo para Araras, para casa do Malandro. É isso. Isso é pós-coração. Isso é pós a operação? Isso é pós-coração, isso é pós-operação. Eu achei que fosse antes. Não, isso é pós. Foi com quantos anos, então, que você teve? Cara, eu devia ter 20, você 18. Não, mas quando você operou? Então, eu operei com 19. Ah, tá. Foi isso, outubro 27, 24 É 2 anos de a diferença de vocês? 27 de outubro, isso, alguma coisa assim. De 2007. Aí foi isso, cara, tem que operar. E aí, cara, não é tirar uma verruga, né? Não é sei lá. Eu tinha que operar o coração, era uma parada, então aquilo caiu de uma maneira em mim, foi violento, digamos assim. A cirurgia foi super tranquila, não tenho nada aqui, foi um cateterismo, durou horas, assim, sabe? Foi, 24 horas no hospital, no outro dia estava em casa. Mas, por que eu contei essa história inteira, né? Pra onde entrou o pôquer? Cara, eu basicamente tive que parar tudo. Durante um ano ali, não joga bola, não pode surfar, não pode nada. Não pode fumar, que você fumava na época também, né? Eu tava parando por causa do negócio que tinha acontecido em Londres, que aquilo tinha pego tão errado em mim, assim, Sim. que eu tinha ficado, mês sem fumar e tal, enfim. Mas parei, naquele momento parei de fumar e tudo. Parei de tomar Guaraná Antártica, porque eu achava que pode acelerar um pouquinho. Red Bull eu não tomo desde então. Sim. Nunca mais tomei Red Bull. Não tem problema nenhum, meu coração tá ótimo. Isso. Botei uma prótese. Inclusive, se grande, a Ambev ou a Red Bull quiserem patrocinar, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tudo certo, exatamente. São super bem-vindos. Super bem-vindos. E aí, cara, foi isso. Final de 2007. Para tudo e tal. E aí, cara, voltei, né? Voltando à vida ali, faculdade, parei também, né? Naquele período, só volta no ano que vem. Você fazia o que na época? Eu fazia cinema na PUC. Era calouro, tinha entrado em 2007.2. E aí, cara, o que aconteceu? Galera começou a jogar pôquer, meus amigos, assim. Galera de colégio, assim, sei lá, Suede, Alberto, Joãozinho, galera. E, cara, meus pais sempre foram muito receptivos, a minha casa sempre foi um lugar de receber amigos, né? Desde que eu sou muito moleque, assim. Sim. Era point lá em casa. E somou-se ao fato de eu estar, super debilitado, digamos assim, triste, né, abalado e tal. Minha mãe ficou super confortável ali, cara, era pôquer todo dia. Mas era aquele pôquer de R$20 ali, entre a galera. Pôquer live mesmo. Pôquer ao vivo, a galera todo dia. O Hulk chegava lá em casa todo dia, 7h30 da noite, assim. Lembro até hoje. E os caras ficavam fumando que nem uns alucinados, galera tomando uma cerveja ou outra e tal, e eu, caretão ali, só querendo melhorar na parada, só querendo melhorar. Roubando a galera, né? Eu comecei a roubar é assaltar no termo, no jargão do pôquer. Ganhar no pôquer, né? Você não estava roubando pra ganhar. Não, exato. E aí, a primeira oportunidade que eu juntei uma graninha ali assim, sei lá, 300 pratas, tinha um amigão nosso, o André Lamy, malandro, vulgo malandro, que ele já estava frequentando as casas de pôquer no Rio. E eram as casas, o Olímpico lá de Copacabana, aquele submundo do pôquer, assim, submundo total. Era assim, não é brincadeira, na Portinha mesa... secreta, assim, pra entrar. Não, era numa salinha escura, meio aquela fumaça, aí tinha a doutora, que até a nossa vizinha da Gávea ali morava na Gávea, tinha o tenente, aí tinha o Mirandão, que era... Não sei nem se eu podia estar falando, mas... Pode falar. Que era o irmão do Eurico, sabe? Era a turma... E, eu 20 anos ali, a primeira vez que eu fui. R$300, lembro até hoje um par de 7, que eu trinquei, fiz uma trinca. É incrível como as coisas ficam, né?
E naquele mesmo dia eu fiz R$1.000 ali. Aí desci pro andar... Não, eu desci pro andar de baixo, que era o jogo mais caro, na segunda vez. Mas enfim. Cara, e dali começou. E aí foi isso. O cara lá do Olímpico já, o Otávio, o grande Otávio, me apresentou o Poker Online, tinha um site, o cara depositou lá €80 pra mim e falou, não, paga depois. Você fez a mesma coisa comigo. Perdi os 80. Pode ter sido. Perdi os 80. Fiz com você, fiz com o Rodrigo. Fiz comigo. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo deve. Tu perdeu bastante dinheiro nessa de ficar dando $80 pra todo mundo. E pra mim foi mais de 80. Sim, pode ter. E foi onde tudo começou, cara. Jogo Brasil, assim, foi o que me... E quando você entendeu que isso era a sua profissão e que isso ia virar a sua profissão? Bom, demorou. Demorou, assim, porque né, a gente tava... Mas, rapidinho, uma coisa antes. Na época do Jogo Brasil, porque tem uma história que é legal, que foi quando os caras te ligaram, você já tava jogando há um tempo, e os caras te ligaram e falaram, Nico, você não pode mais jogar no site, não teve isso? Não foi exatamente ligaram, mas foi isso. O Otávio depositou lá €80, cara, em 3 meses eu tinha feito tipo 15 mil euros. E eu comecei jogando, sei lá, centavos e fui, cara, matando os caras. Uma parada sem gestão nenhuma e tal, assim, mas fui matando. E aí um belo dia o Stefano, que era o cara, o italiano, que era o, sei lá, o gestor aqui, ele falou, cara, não dá mais, porque era um negócio assim, quem tava perdendo? Todo mundo? Não, tava perdendo o italiano lá. Ah, tá. E pra ele me pagar, como que, entendeu? Tinha uma questão ali... Tributária mesmo? Não, tributária não. Tributária... Operacional. Operacional. O cara não tinha de mandar dinheiro. Entendi. Tipo assim... Não existia Bitcoin. Não tinha... O brasileiro ali não tava perdendo ainda direito, sei lá. Entendi. Então o cara não conseguia me pagar. Só que eu era tão bom pro Otávio, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu ganhei a minha parte, eu gerava muito reiki, né? Que é pro cara... O que é reiki? Explica reiki pra gente é melhor. o quanto o jogador paga pra casa. Pra jogar, entendeu? Sim. Você sempre deixa um dinheirinho pra casa. Exato. Toda mão você deixa um dinheirinho. E eu gerava tanto reiki pro Otávio, que o Otávio, o que ele fez? Cara, ele comprou o modem da Vivo pra mim, me deu o modem da Vivo pra eu jogar com outra conexão, com outra conta, sacou? E... Como se você estivesse na Europa. Não era nem na Europa, era no Brasil. Ah, mas era outra pessoa. Era outra pessoa jogando, Entendi. Ah, entendi. Caraca. Era outra pessoa. Eu tinha entendido também que era não era um você VPN, ter não. Era aquele VPN, primeiro modemzinho da Vivo, que, enfim... Você jogava como se você USB fosse sua irmã, por comprava. exemplo. Ele criou uma conta nova, me deu um modem e tal. Cara, e daí foi. Aí foi isso, cara. Eu fiquei anos assim, né, jogando... Mas, desculpa, Nico. Sim, Era sempre só o poker? Ou teve alguma época que você fez o poker mais alguma coisa nesse primeiro momento, antes de ser profissional de poker? Nesse tempo todo eu tava na faculdade. Tava estudando cinema ali. Aí 2011, se eu não me engano. Agora eu não lembro se o ano da filmagem foi 2011 ou se o filme saiu em 2011. Mas um tempo depois eu fiz o Somos Tão Jovens. Fui meu pai no cinema, né? Aquela experiência maravilhosa que eu tive, assim, incrível. Então, deixa eu só contextualizar aqui. O Nicolau Laurenti é jogador de pôquer, filho do Dado Villa-Lobos. Ele também atuou no filme da Legião Urbana chamado Somos Tão Jovens, sendo seu pai, né? Sendo meu pai, Foi uma loucura lá, não tinha experiência nenhuma de ator e tal, mas por que eu falei disso? Porque eu lembro de eu chegar em Brasília pra fazer o filme ali, eu tinha um cachê e tal, e eu lembro que nos 2 primeiros dias, assim, lá, eu tinha meio que batido o cachê jogando pôquer no quarto do hotel, assim, sabe? Tava matando os caras. Era a época do Jogo Brasil ainda, assim, que eu tava voando, enfim. Mas você não trabalhou com conspiração, alguma coisa assim? Sim, cara, isso foi um pouco antes, mas eu tava, tudo, o cinema tava sempre ligado, eu tava jogando pôquer recreativamente, assim, e trabalhei na Conspira, né, fui assistente da Mini, da minha tia Mini, vai adorar que eu chamei ela de tia nas câmeras, mas enfim. E aí trabalhei com o Twinho também, assistente, fazia produção executiva ali com ele, mas sempre viciado... Na Conspiração Filmes, né? Isso na Conspiração Filmes. Não, o Twinho já era fora. O Twinho já era fora, tá. Sempre viciado, não de maneira pejorativa, mas isso... Não que não tivesse alguma... nível de vício, né? Com certeza. Como vocês sempre falam, o Luiz sempre fala, né, que eu sou viciado em ter vícios, né? Você é a pessoa mais viciada em ter vício que eu conheço. Mas porque teve CS, fumo, pôquer, futebol, era assim, era uma coisa bem... Você sempre foi muito... Até cipó quando eu era criança. Eu ficava viciado em pular de cipó no meio do mato. Eu ia todo dia lá pular de cipó com o Nicolau porque ele me convencia. Cortava o cipó. Não, você é a pessoa que
que mais fez eu fazer coisas que eu não queria fazer na minha vida. Assim. Que bom. Mas... Isso é bom. Não, então, mas beleza. Aí você tá lá você tá nesse movimento de entre uma coisa e outra. Tem um gancho, assim. 2013, a gente vai fazer uma viagem de família. Eu, meus pais, Vitória já era minha mulher, enfim, né? E a gente vai esquiar na França, e aí depois ia para Londres. Eu tinha ido para Londres já, sei lá, 3 vezes. Tava meus pais, a gente e meus padrinhos, e meu afilhado, né? O filho do meu padrinho é meu afilhado. E aí, cara, eu falei, cara, já tava fissurado em pôquer. 2012 eu tinha sido vice-campeão brasileiro de uma etapa aqui no Rio. Você tava, com certeza, você não lembra, mas enfim, no Intercontinental. No Intercontinental. É. Você matou o cara, e aí o cara deu uma sorte. Cabeça. O Dabos. Dabos, eu cabeça. lembro disso, pô, desespero. E aí eu falei, pô, internet, achei um torneio em Edimburgo pra jogar na mesma época que meus pais iam estar que a gente ia estar em Londres. Aí, pô... Edimburgo é Irlanda? Edimburgo é Escócia. Escócia. Mas ali, 4 horas de trem, eu acho, uma coisa assim. Meiuca. Aí comprei a passagem pra mim e pra Vic de trem, só de ida, marquei um hotel, cheguei pra jogar o torneio. Cheguei até meio atrasado, entrei no segundo nível lá. Passei pro dia 2, mais uma noite de hotel, remarca. Dia 3, pum, aí mesa final, chego na mesa final, sou o menor de fichas. Cara, eu ganho o torneio. Ganhei o torneio, foi o primeiro título, eu acho, de um brasileiro, de um major, de um grande torneio na Europa, assim. Isso foi antes do WSOP? Isso foi antes. Não, do WSOP que a gente estava em Vegas, não. O WSOP foi 2012. 12? Era 11. Sim, 12. Mas o WSOP eu ainda estava na faculdade, foi uma experiência ali de Vegas, primeira vez em Vegas. É. Mas essa de Edimburgo foi assim, cara, eu voltei 100 mil libras, na época era uma nota, né? Ainda é uma nota, mas eu... Hoje em dia talvez seja mais. Com certeza. Eu dei um pouco... De todas as sortes que eu dei no poker, com certeza as cotações não foram uma delas, assim. Mas aí, cara, eu voltei... E olha que loucura, na ida, no esqui, tava um leve questionamento ali do poker na minha vida, assim, sabe? Minha madrinha querida, que é psicóloga, assim, analista, querendo entender aquilo e tal... E aí eu voltei com esse baita resultado, assim. E muita gente se questionando, né? Isso não é profissão, isso é um vício. Normal, parada totalmente normal. Isso depois de você já ter ido pra Vegas, aparecendo na ESPN, está com patrocínio. Não, o patrocínio veio depois, exato. 888... Veio em 2013, depois. Isso foi janeiro de 2013. Tá. Aí, o que eu tinha? Tô voltando das férias da família, PUC. Comunicação social, lá cinema. Tô na PUC lá, porra... Né, tava com grana, jogando e, pô, amarradão. E, porra, 7 horas da manhã eu tinha que ir pra aula, sabe? Era tipo isso. E aquilo não tava dando certo, não tava fluindo, sabe? Eu ia repetir em várias matérias, como eu demorei pra... Eu nem me formei, mas não tava rolando. Somos 3 aqui. Né? Os 3, E aí, cara, maio de 2013, pra você ver, isso foi em janeiro, eu fiz o período quase inteiro. Aí, maio de 2013, eu lembro claramente... Domingo, joguei um torneio de $1.000, o Scoop, que era o Campeonato Mundial de Poker Online, basicamente isso. Joguei ele no domingo, 4.000 pessoas, se classificaram 80 para o dia seguinte. No dia seguinte, 7 da manhã, isso assim, terminou, sei lá, 1 da manhã, para formar os 80, para recomeçar no dia seguinte, 3 da tarde. No dia seguinte, assim, 7 da manhã eu tinha que estar na PUC, senão eu ia repetir de ano, eu ia repetir essa matéria e tal. Eu lembro até hoje, eu assisti a primeira aula, a segunda aula não teve. Eu sentei no pilotis com o Fux, Gabriel Fux. Amigo nosso, Fusca. Amigo nosso, Fusca. Não sei nem se ele lembra disso, mas eu sentei com ele lá. Eu lembro de bater papo, aquele negócio de pilotis ali e tal. E que eu tinha esse torneio importante. Aí o João foi almoçar lá em casa. E eu fui o torneio inteiro no iPad, muito não convencional para profissionais de pôquer, digamos assim. Não é um sacrilégio, mas é uma coisa, não é profissional você jogar no iPad, entendeu? De cueca vendo Simpsons. Foi isso. Aí eu fui o dia inteiro e tal, e aí no final do dia já tava os Simpsons na TV ali, eu de cueca o dia inteiro na minha cama ali. E aí meus pais chegam em casa de alguma coisa, tinha acabado de formar a mesa final. Aí quando eu falo que tava pagando tanto, meu pai já, caralho, já fica, né, todo mundo assim.
E, cara, eu ganhei a parada, foi o maior prêmio até então, até aquele momento tinha sido o maior prêmio de um jogador brasileiro online, assim. Foi quanto na época, você lembra? Foi 470 mil dólares na época. Então você é o primeiro campeão brasileiro na Europa e você, no momento, você é a pessoa que teve o maior premiação online brasileiro. Ganhei de um... Isso era 2013, né? Eu ganhei de um argentino na final, Bosteiro, que é o apelido para os torcedores do Boca, com a foto do Riquelme. Depois e a gente tinha a rivalidade do Flu ali. Foi incrível, foi incrível. E aí, cara, porra, a gente desceu para comemorar no Sushimar, logo em seguida. Falei, cara, não tem como, entendeu? O que eu tô fazendo? Amanhã eu não vou pra aula. Tipo... Então você tinha ganho um dinheiro já em Vegas, tinha ganho Edimburgo, e aí tinha cravado e agora aí, o... Essa tinha sido o estouro, assim, E aí eu Isso falei... com 22 anos de idade? Não, mais, pô, 25. 25 anos de idade. 25, E... Quanto você tinha com 25 anos de idade, Luizinho? No banco? Pô, tinha o Brownie, né? Não, eu tinha o Brownie, mas no banco não passava de 2 contos. Porra, pelo amor de Deus. 2 contos era muito. Mas enfim, cara, aí foi isso. Dinheiro na mão de jogador de pôquer também, assim, era um negócio vai e vem, sei lá. Então porque as pessoas não era também... algo que eu também tava ligando tanto. Aqui a gente fala também só no ganho, né? Pô, eu ganhei 100, eu ganhei 400, mas eu já tava na tua casa, mas pô, cara, eu perdi 10 contos. Que isso, Fel? Não dá pra perder 10 contos, não. 10 contos eu fazia um monte de Brownie. Mas assim, naquele momento, falei, pronto, agora é isso. E agora foi isso. E aí foi isso. E a história só melhorou nesse próprio ano, assim. Você foi pra Europa de novo, não foi? Porque aí eu fui pra Vegas, isso era maio. Junho eu fui pra Vegas. Cara, aí fechei um patrocínio em Vegas, ficou comigo 5 anos, 888 Poker. Mas não foi essa nossa Vegas, foi depois? Foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, tá. Nicolau é uma pessoa muito caridosa, ele vai pra Vegas, mas ele leva os amigos. Leva os amigos, a gente foi, meu irmão já foi, eu já fui contigo. Não, quando eu fui com ele chegou lá com 5 mil dólares pra jogar, jogou um torneio de 1.000, ganhou entrada no de 10 mil. Joguei 3 vezes ele pra passar na terceira só. Mas... Ganhou entrada do de 10 mil. Entrou no torneio de 10 mil dólares, que era o maior do mundo. Era o main event da WSOP. E foi o melhor brasileiro no ano. Ficou em 77, ganhou uma grana também. Eu lembro que a gente estava ferrado, em hotel ferrado e tal. E eram vários dias de torneio, e era tipo, era desesperador. Era um negócio assim, eram vários dias de torneio. Aí quando ele entrou no dinheiro, porque a partir do momento do terceiro ou quarto dia, ele passa a estar ganhando 20 mil dólares. Aí ele leva os amigos e fala, cara, olha só, vamos sair desse hotel aqui, vamos pegar um hotel direito, pelo amor de Deus, bro. Já não faz mais sentido. Eu tava jogando 14 horas de pôquer por dia e não tá conseguindo dormir, sabe? Era um negócio tipo... Eu lembro que no dia anterior, eu tinha jogado um de 1.000, perdi, não classifiquei, era o satélite que chama. Aí o segundo não classifiquei. Aí o terceiro, que eu vou jogar no dia seguinte, eu vou dormir cedo. Japonês, porra, vai pro estouro, faz né? besteira. Ele me arrasta do quarto, cara. Não, te arrastei. Assim. Não, me tirou do quarto, claro que me tirou. Te tirei do quarto. Me tirou do quarto. No dia seguinte eu tinha o satélite, ele me tirou do quarto porque ele tinha levado alguém. Eu fiquei num chiqueiro, que o Riviera lá era um chiqueiro. Coitado, 3 horas, ele querendo descansar, eu levei a menina pro quarto, ele ficou pelo hotel horroroso, de samba canção, jogando roleta, situação horrível. Sentado na maquininha assim, só esperando o tempo passar. E aí as coisas evoluíram, mas enfim, eu voltei um pouco no tempo. De nada. Mas aí foi isso. Aí, depois desse hit da internet, fui pra Vegas, consegui esse patrocínio, foi foda, foi incrível, durou 5 anos, foi uma baita experiência. Viajei o mundo inteiro com ele, com 888, cara. Fui até eu todos os continentes, assim. E aí, logo depois de Vegas, aí eu tive foi uma experiência incrível, porque eu fui passar 3 meses na Europa, eu e Vitória, e o 888, claro. Mas aí a gente tinha um torneio em Barcelona primeiro, ou Londres, agora, não. Barcelona depois primeiro. Londres, né? Que aí era assim, 1.200 pessoas, eu fui 18º, pica. Ganhei lá 40 mil euros, sei lá, foi foda. Aí fui pra Londres, 600 pessoas, aí ganhei 13º, aí porrei de novo, sabe? Aí Malta, Mazagan, que foi um torneio no Marrocos do 888, enfim. Isso em 2014? Não, 2013 ainda. Tá. E aí, pra fechar com chave de ouro, a gente tinha o último torneio, que era a WSOP, que é esse campeonato mundial em Paris. E aí, cara, joguei ali um torneio, caí no main event. Aí, mesma coisa, satélite. Fui jogar um satélite de 1.500 euros pro High Roller. High Roller era 25 mil euros, era só os feras. 25 mil euros pra você entrar no torneio. Entrar no torneio. Você pagar pra sorrir. Era o mais caro. Então, pra vou sentar na mesa, eu paguei 25 mil euros. Tipo isso.
Tipo não, é isso. Quem sair daqui ganha tudo, se eu posso perder 25 mil euros em 2 mãos e ir embora pra casa triste. Que lá em 2013, cara, não era normal. Hoje em dia você tem vários desse todo ano, mas assim, 2013 não era normal. E eu ganhei a vaga do de 1.000 pro de 25 mil, decidi jogar, porque eu podia vender a vaga, eu falei, não, vou jogar, tô aqui. O ano tinha sido maravilhoso, eu falei, não, vou jogar. Eram 80 caras e, cara, eu fui segundo. Perdi pro Negriano, que é uma das maiores estrelas do pôquer. Assim, que é o cara que se você abrir a internet, escrever pôquer vai estar ele lá. É o cara mais famoso de pôquer, provavelmente é ele. Mas assim, mas essa questão, por exemplo, nessa vez que você joga o high roller, são quantos jogadores? Eram 80. 80 jogadores. 80, mas são os 80 melhores do mundo ali. Porque são 80 pessoas que estão dispostas a botar 25 mil euros ou não? Ou tem muito gente... 60 muito bons e 20 perdidos, muito talvez. Ricos. Muito ricos. Mas assim, na mesa final, eu lembro que a mesa final desse torneio era um negócio que era impressionante. Você tava fora de turma, assim. Absurdo. Era um negócio que era, tipo... Negócio absurdo. E como é que foi você jogar com esses caras melhores do mundo que em algum momento eram seus ídolos, eu imagino? Assim, foi muito natural, essa é a verdade, cara. Porque eu vinha de uma temporada, foi que eu falei Barcelona, Londres, eu vinha, cara, calejado ali, sabe? Eu tava solto, assim, eu tava confiante. Tava num momento bom, né? Tava confiante, assim, confiante pra caralho, sabe? Eu sempre fui confiante, essa é a verdade. Eu sempre fui, né... Autoestima, demais, autoestima nos esportes. Mas talvez esse negócio do coração te dê um negócio de você achar que você é sortudo também, porque você podia ter morrido a qualquer momento, nunca morreu. Pode ser. E aí, tipo, beleza, se for 50-50, boa sorte pro cara, tá ligado? Isso. Porque assim... Não, era isso. Não, tem ESPN, assim, deu chamada, eu pedi assim, bico, aí bico, que é o AIS, assim, tava iluminado, assim. Além de estar com certeza jogando bem e tudo, eu tava iluminado. Aí, Nico, só um minutinho aqui que a gente tá no Twitch. E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu tô aqui no chat. Irado. Mas o pessoal tá falando mais de Brown, se a gente vai fazer show. Não tô fazendo muita pergunta de pôquer ainda, mas... Pessoal, fiquem à vontade de fazer pergunta de pôquer. Não, a última que eu quero fazer, antes, assim, com relação ao pôquer, é o seguinte, assim, você entende o pôquer como seu emprego ou seu trabalho? Isso é uma coisa que eu nunca te perguntei, assim, sabe a diferença? Não. Emprego é o que você faz para gerar renda. Trabalho seria a construção de obra. Então, assim, o que eu vim pro mundo para fazer? Eu sei que você tem um time de pôquer, eu sei que você, enfim, tem outros empreendimentos, a gente é muito amigo, assim. Mas, assim, como que você entende isso? Isso sempre foi uma coisa que te deu muito dinheiro ou isso é uma coisa que te dá um dinheiro e te realiza também, assim? Por conta da competitividade, de sempre querer ter sido um atleta profissional e ter conseguido... Sim, Acho que, assim, no primeiro momento, não no primeiro, mas, assim, nos primeiros anos, seria hipocrisia da minha parte falar que o dinheiro não tinha, né? Mas, assim, tinha muito mais essa questão da competitividade, do jogo, sabe? Eu tava vivendo um sonho ali. Uhum. É isso, porra, eu ganhei lá o Scoop, cara, eu comprei uma bicicleta, entendeu? Comprei uma leve, tipo, sabe? Você tem até hoje. Não, eu troquei, mas sacou? Tipo, então não era, mas também, porra, viajava, comia nos restaurantes, fazia, né? Você comia todo dia fora. Comia fora pra caramba, até no Rio, mas assim, em algum momento, cara, isso mudou um pouco, sabe? Isso mudou um pouco, assim. De certa forma te cansou um pouco, assim? Com certeza, maçante, né? Porque as pessoas não veem o quão maçante você estuda pra caramba. Você é um profissional disso, né? É um trabalho, assim, entre aspas, como qualquer outro, só que tem suas particularidades. Mas eu fiquei muitos anos viajando na estrada, né? Com 888, com patrocínio. Então era, porra, fazer o torneio X no clube, em Cuiabá, e na cidade tal, em Maceió e tal. Isso me cansou, óbvio. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, sabe? Queria minha casa, queria minha mulher e... Mas uma pergunta assim, vendo de fora, porque hoje eu vejo a sua rotina de trabalho, eu vejo ela muito mais profissional do que há 5, 6 anos atrás. Não que você jogue mais tempo hoje do que na outra época. Talvez você jogasse até mais pôquer na outra época com muitas telas. Com certeza, absolutamente. Hoje eu te vejo muito mais organizado, com time, com horário para jogo. Como é que é a sua rotina mesmo de trabalho? Você acorda, você tem um horário para jogar, você joga quando está na telha? Bom, eu não tenho exatamente um horário, assim, né? Eu tenho algumas obrigações ao longo da semana que eu tenho que cumprir, principalmente com o time. Eu dou uma aula por semana ali no time, dou mais algumas aulas individuais ali, particulares para os guerreiros, né? A molecada lá do time. O time é um pessoal que você escolheu, que você... Eu e um sócio, a gente escolhe, tem 40 e poucos caras lá. E vocês bancam? A gente banca e treina os caras. E pega uma parte... Foi o que você fez com a gente, dando aqueles $80 pro site, só que você não treinou a gente perdeu tudo. Exatamente. Entendi. Então, assim, hoje eu tô de fato mais estruturado. E aí eu fiz uma mudança na modalidade que eu jogo. Assim, eu jogava torneio,
que é aquele negócio que você se registrou no torneio, você é obrigado a jogar o torneio até o fim e aquilo pode durar 10 horas. E você sabe quanto você vai gastar efetivamente. Exatamente, né? E aí, com esse lance da paternidade, por mais que o time de pôquer seja de torneio, que eu treine a galera para torneio, eu estudo torneio ainda, né? Mas eu migrei um pouco mais pro cash game, que é aquilo que eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Então, hoje mesmo, joguei 2 horas de manhã, aí almocei e tal, aí tinha pediatra, voltei da pediatra, joguei mais 1 hora e vim pra cá, entendeu? Então, você consegue mexer mais na rotina de uma maneira mais tranquila, assim. E que fique mais saudável, porque, cara, eu não queria mais jogar 12 horas por dia de torneio, ficar ali no computador. Em vários momentos eu me senti um burocrata, sabe? Literalmente um burocrata. Apertador assim, de botão. Que foi uma coisa que eu fui jogar poker porque eu não queria ser isso. E aí virou. E aí, em algum momento, aquilo... Eu caí na rotina, né, enfim. E a paternidade nem daria, né? Seu filho não tá daria, com 2 exatamente. meses, você precisa... Não daria. Nessas 12 horas, você precisa dar uma atenção para ele. Com certeza. Mas conta aí, como é que tá isso, assim? É 2 meses que o Santiago tem? O Santos tem 2 meses. Eu já fiz essa migração, digamos assim, já tem quase 1 ano, assim. Cara, e tá ótimo, porque eu sempre fui um cara que nunca tive muita rotina, nunca fui muito regrado. Ouvi pouco não na vida também, isso é um negócio que afeta com certeza. Então, assim, hoje eu tô um pouco... ouviu pouco não, porque eu falo não pra você, muitas vezes você não aceita o meu não. Mas eu sou uma pessoa que não aceita. Mas eu ainda consigo te dobrar. É isso. E seu pai, não tem sua jeito. mãe... Eu ainda te dobro no fim das contas. Não, cara, você é o cara que eu conheço que mais faz as pessoas fazerem o que elas não querem, sabendo o que elas não querem, e elas vão tipo, não, beleza, vamos. O cara para de encher o saco. A gente já andou uns 8 km por causa disso uma vez. Mas, assim, a questão da paternidade mesmo, assim, como é que você tá vendo isso? Meio de pandemia, tipo... Foi planejado? Vocês queriam ter um filho? Como é que foi isso? Tava doido para ter um filho já há anos. A Vicky que tava enrolando um pouquinho mais por causa da carreira. Fomos morar na Suécia. Ela foi morar na Suécia, eu fui meio junto ali. Então, também, né, tipo, ela queria crescer na carreira e tal. Mas chegou um momento que a gente não... que já era para ter, veio pandemia, segura a pandemia, não, aí, chegou agosto, falou, cara, vamos embora, e foi super planejado, e, cara, tá ótimo, a rotina tá ótima, tô vivendo uma vida tranquila, como eu acho que eu queria estar hoje com a minha idade, talvez, é isso. E assim... E a questão do Santiago, assim, ele já te mostra alguma coisa? Como é que é, tipo, esse contato com a criança, tipo... Em relação ao poker, você diz? Não, em relação a você. Tá. Assim, o que mudou com relação a você? Porque você, bem ou mal, sempre foi um cara que nunca planejou muito as coisas, assim, nunca teve muito medo, né? Tanto que foi. Você sempre foi um cara assim, né? Você tem alguma coisa hoje, tipo, cara, beleza, eu preciso me cuidar mais porque eu tenho um filho, tô mais preocupado porque eu tenho um filho, ou continua, tipo, se for uma coisa zero pra você? Não, tem uma hora ou outra que você tem uma sementinha ali, mas que eu ainda não... Tipo assim, usa capacete para andar de bicicleta, sabe? Eu sei que eu tenho que usar, mas eu esqueço o capacete, sabe? Sei lá, digamos, entendeu? Tipo, coisas pequenas assim, mas, cara, eu acho que seguir o que eu vinha fazendo, sabe? Óbvio que eu passei meses dando muito carinho ali pra vitória, né? Porque... e eu acho que até hoje, assim, pelo que eu entendi, né, dos meus outros amigos pais, assim, talvez o mais importante nesse início é você cuidar da mãe, sabe? Eu estar ali para cuidar da mãe, pro que ela precisar e tal. E eu sempre fui um cara um pouco folgado, digamos assim, em casa, sabe? Né, Dani? Tipo, eu sempre fui um cara, Muito bom. tipo, relaxado, consigo as coisas, né? No jeitinho e tal ali. Consegue mesmo. E isso foi uma coisa que mudou, assim, sabe? Eu percebi que, cara, agora... Se eu era o primeiro, agora eu sou o terceiro, entendeu? Da fila, teoricamente. Então... Vem Santiago, Vicky... Você ou o Catan antes? Quem vem antes? É verdade. Você ou teu cachorro? O cachorro pode vir antes ainda. Mas eu ainda, por mais que eu, claro, cuido com o maior amor, né? Faço tudo por ele ali. Mas ainda eu acho que eu tento olhar um pouco mais para ela. Não sei se eu consigo, na prática. Mas eu acho que esse primeiro momento, na minha percepção, a criança é mais com a mãe. O pai, a função do pai é muito de cuidar da mãe, né? Dar um suporte para a mãe. Tanto que a decisão, como você falou, eu queria ter filho há muito tempo, mas a Vicky estava segurando. E ela que toma a decisão. Foi né? parto natural? Não, foi cesárea, meio de última hora ali.
A Vicky queria parto normal e tal, mas acabou que não rolou, teve uma complicaçãozinha ali na hora, mas deu tudo certo, ele nasceu super bem e ela ficou ótima também. Mas não foi cesárea. Lembra que eu estava vendo uma coisa legal outro dia? Tem uma antropóloga chamada, acho que é Dor Samir, de Princeton, e ela fala do seguinte, ela fala que a gente passou, desde que o ser humano entrou no... Assim, desde que a gente é humanidade, a gente passou 99% do tempo com determinados tipos de comportamento e só 1% do tempo isso mudou. Então eles chamam de evolutionary mismatch, que é como se a gente estivesse no momento errado evolutivo da nossa vida. Sim. Como sociedade. Isso, porque a sua evolução genética ela é muito mais lenta do que a sua evolução social. Então, você não existia cesariana, o filho dormia no quarto dos pais, as crianças brincavam muito, muitas pessoas tocavam as crianças, e a gente começou a mudar esses padrões ultimamente. Sim. Lógico, você tem benefícios e malefícios. Claro. A cesariana provavelmente salvou a vida da Vicky, né? E assim, vamos fazer e tá tudo certo. Benefício... E é um benefício perfeito. Agora, aonde tem esse lugar, assim, que não sei se você já vê, mas desse lugar de vocês estarem juntos, por exemplo, e o Santiago, ele dorme com vocês ou ele dorme em outro quarto? Você consegue entender mais ou menos isso? Você concorda com isso? Você acha que... Não, concordo total. Dorme com a gente mora numa casa um pouco diferente, assim, nossa casa tem um mezanino, a gente mora num mezanino ali, então moramos os três ali. Tem essa questão, cara, dos pais ali, né, do casal, digamos assim, perder o seu espaço um pouco, não só porque ele tá ali, porque, assim, ele não entende nada ainda, né, 2 meses, mas eu acho que os próprios desejos são outros, sabe, assim, sei lá, as preocupações, assim, fica um negócio... Você falou a prioridade, né? Eu acho que você... prioridade, exatamente, exatamente. Uma nova prioridade. Então, o lance do sono, cara, ele é um anjo, ele dorme super bem, é ótimo, mas ainda vai acordar, vai dar 2 da manhã, ele vai acordar, e eu que, cheguei, sei lá, meia-noite, né, terminei meu dia ali meia-noite, Vitória já tá dormindo às 9, então eu sei que ela vai acordar e eu vou, sabe, então... Tem toda uma questão, isso que você falou das pessoas, eu achei muito bom, porque, né, hoje, assim, não só por pandemia, né, até o principal preocupação da pediatra não é nem a pandemia em relação a ele, são os outros vírus, né, gripes e tal, mas esse negócio de tocar, né, na criança, tipo, cara... A gente passou 99% da humanidade tocando filho de todo exatamente. Mundo. Assim, as crianças se tocando, isso era normal. E todas as idades, uma idade cuidava da outra. E você aprendia dessa forma. E a gente mudou muito isso, né? Não outro dia eu fui dar o primeiro banho de chuveiro nele. Não, vou dar o banho de chuveiro. O que a Vicky fez? Foi no YouTube ver como se dá banho de chuveiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou desse. Eu não faço nada sem ver no YouTube antes alguém me ensinando a fazer. Passa um desculpa, por favor. Então, assim... Cara, e aí, quero viajar para tal lugar, vamos ficar... mas porra, o lugar é remoto e tal. Cara, tem gente que mora lá, tem gente... A mulher que a gente conheceu teve os 3 filhos lá, sabe? Tipo, então, acho que rola óbvio, muito mais por parte da mãe, porque eu acho que até... A preocupação natural também, materno ali, assim, que não dá nem para eu contestar e tal, mas eu acho over, assim, sabe? Eu acho que se passa, sei lá. Então, galera, eu tô aqui no chat aqui do Twitch e a pessoa que tá mais interagindo é o menor. Ele é quase a única pessoa que tá interagindo, então eu queria mandar um beijo pro menor. O menor ama, ele ama Twitch, né? Tamo junto, ele menor. Ele ama Twitch, então eu preciso dar um alô pra ele aqui antes da gente mudar de assunto, que ele é a única pessoa que tá interagindo aqui com a gente. Demais. O que ele falou? Falou que homens, coisas do tipo... Só o Fluminense fode o coração dessa criança. Que nada, pô. Tá batendo mais forte do que nunca. O dele que deve estar preocupado. O Mengão tá esquisito, hein? Então, um assunto que eu queria trazer agora, saindo da paternidade, é voltar para o assunto da Legião Urbana e falar desse processo que acabou de acontecer, né? Que é um assunto muito vivo. E aí eu queria pegar a sua percepção, primeiro da história, né, o que você acha disso, de um ponto de vista um pouco mais dentro da história, né, e do resultado, né, e de como foi esse processo efetivamente. E conta pra gente um pouco do processo, porque durante foi uma coisa tão... Muita informação, né? Muita informação, uma coisa... Não, e pra gente, assim, que tava querendo acompanhar junto com você, né, a família, assim... Difícil. E muito juridiquês, a gente não entendia exatamente o que estava acontecendo, a gente achava que um tava ganhando, o outro tava ganhando, mas assim, conta o macro pra gente, e aí acho que, se você puder... Claro, não.
Bom, primeiro assim, de uma visão totalmente parcial, digamos assim, Claro, a minha, claro. por isso que a gente está perguntando. Cara, é muito louco, né? Porque esse processo todo, ele acontece por uma mera confusão, digamos assim, que eu não sei se é uma brecha da jurisdição brasileira, da justiça brasileira, sei lá. Mas é uma confusão entre, cara, porra, a marca registrada, né? O nome da empresa, não é nem a marca, é o nome da empresa, Legião Urbana Produções, e o que a Legião Urbana de fato foi, que eram 3, 4 caras em determinado momento, 3 caras tocando música, fazendo música e tal. Então, eu acho que o grande problema de toda essa questão é essa confusão que rola, que de alguma maneira a justiça entende a confusão como algo que só é confusão para quem é leigo, entendeu? Para mim não faz o menor sentido, porque como que é a história? Basicamente, até onde eu sei, né? O que eu sei. Os moleques, garotos, meu pai, Bonfá, Renato, tinham uma empresa chamada Legião Urbana Produções Artísticas, lá na década de 80, um cara do Sul que tentou registrar e tal, enfim, tentou roubar, né, a marca, digamos assim, eles ganharam tudo. Mas em determinado momento eles tiveram que sair da empresa, meu pai e Bonfá. Na verdade eles não tiveram, né? Foi uma escolha ali, por quê? Porque a música ela tem direito autoral, direito artístico, né, fonograma e tal, então as divisões de receita são diferentes. Por quê? Cara, Faroeste Caboclo é uma música 100% autoral do Renato, se eu não me engano, mas eu acho que é isso. Mas o fonograma, quem gravou foi o Renato, meu pai e o Bonfá. Então, o dinheiro que entra para o autoral, entra para o Renato, o dinheiro que entra para o fonograma, entra para o vídeo. Basicamente isso. Então, por que não podem ser os 3 dentro de uma empresa? Porque as receitas são diferentes, elas vêm de maneira diferente. Então, em determinado momento, cada um teve sua empresa. Aí, o detalhe que eu sei é que meu pai e o Bonfá venderam a parte dele para o Renato, venderam uma simples manobra jurídica, sabe? Venderam por R$12. Meu pai falou que não recebeu os R$12. Tipo, era só assim, tinha que sair, então as suas cotas valem tanto, você sai daqui e você cria a sua para você agora receber os seus direitos, tudo, da sua parte do todo, daquela maneira. Beleza. Eu posso cometer algum erro, talvez, de uma explicação ou outra, mas em suma no macro é isso, tá? É isso, cara. Então eles saíram dali. E aí, cara, isso eu acho que foi antes dos anos 90, eu acho. Ou foi por ali, sei lá. Foi muito. Tipo, o Renato era vivo ainda, né? Claro. Enfim. O Juliano talvez não fosse nem nascido, né? O Juliano é o filho do Renato. O filho do Renato, que é quem move o processo, não era nem nascido. Então, assim, então, bom, tá. Corta 2010, sei lá. O Renato faleceu, tudo, o Juliano crescido, enfim, 2010 não, acho que é até mais pra cá. E aí o que o Juliano quer, de forma ele fala que não, né, e tal, mas ele basicamente quer que os caras não possam usar a marca. Não, a marca é minha. Por quê? Porque a Legião Urbana Produções Artísticas é dele. É dele. Agora, o cara... O que é muito engraçado, porque tem um monte de disco de ouro com a foto de todo mundo. Na minha percepção, chega a ser cômico. A foto dele não tá ali. A foto dele não tá ali, mas tá a foto de... Então, o dado tá em todas. Bonfá, dado e Bonfá estão em todas. E Renato? É tudo pelo que eu falei, a confusão, na minha cabeça, de leigo, de um cara burro, falando, né, de direito, é de uma confusão entre o que é uma empresa, né, e o que é a marca. E eu imagino isso há 20 anos atrás, porque o Brasil tributariamente é muito confuso. Então você tinha empresas limitadas, até outro dia você não podia abrir sozinho. Agora criaram uma nova lei que você pode. Você precisava ter sócios. Você precisava ter sócios. Então, uma coisa que o governo sabia, e todo mundo sabia, você pegava uma empresa de uma pessoa, ela botava 99% para ela e dava 1% para a pessoa. Sim. Que é como se fosse a venda dos R$12, na minha percepção, que é uma manobra tributária devido a um problema de custo Brasil gigantesco, né? O que eu tô entendendo é que é o seguinte, é porque a gente é sócio do Brown e do Luiz, né? E o Brown e do Luiz é a marca. O Luiz é dono da empresa BDL. Então, o que eu tô entendendo é o seguinte, alguém virando pro Luiz falando, Brown e do Luiz você não pode usar, porque BDL é meu, é mais ou menos isso. Assim. Então, de certa forma, você tá pegando, e aí eu não sei qual é, você já teve banda, acho que você já viu muito no meio da música, mas eu não sei se de certa forma a gente tem uma legislação para isso, ou se a galera tá usando uma coisa empresarial para uma banda.
E eu não sei se uma banda é uma empresa. Porque a impressão que eu tenho de uma banda é que é uma coisa meio... São os caras que se ferram ali, o Estevam até falou isso pra gente outro dia, são os caras que se ferram ali, juntos, nunca sobra dinheiro. E quando sobra dinheiro, os caras dividem. É meio que um negócio assim. Quantas bandas dão certo, né? No final das contas. Assim, tipo jogador de futebol. Tipo jogador de futebol, é isso. Quantos jogadores de futebol dão certo no Brasil, entendeu? Então, total. Mas, de novo, eu comecei falando isso porque confunde-se a marca com né, a empresa, o ponto limitado, sei lá. Entendeu? A razão social. A razão social da parada. Com a marca. Com a marca. Com a história. Com a história mais que vai, a marca, que vai além. É isso, vai além da marca. Você, de certa forma, assim, você faz uma covardia, um atentado com a história do Marcelo Bonfá e do Dado Villa-Lobos. Na primeira audiência, eu ouvindo, falava, cara, sabe, tipo assim, beleza, é a profissão do cara lá mentir, beleza, mas assim, cara, era um absurdo, sabe? Ele tá contando uma história que não existiu, não é a história, sabe? Um cara que não sabe de nada, que não participou de porra nenhuma. Não era nem vivo. Não, eu não tô nem falando não, tá, do o advogado. O cara pegou ali, e aí ele uma lei de indústria. Eu acho que era uma lei de indústria mesmo, se eu não me engano. Assim, acho que a percepção que eu tenho é que ele pega uma lei de indústria. Pra tentar dobrar aquilo, sabe? E ainda tem mais, já que assim, pô, eu não tenho o menor problema em falar mal desse episódio, falar mal especificamente do Juliano, não tenho o menor problema com isso. Consciência muito tranquila, sabe? Pô, meu pai tava lá no hospital, sabe? Quando o Renato morreu, sabe? Os caras eram irmãos, cara, entendeu? Era irmão mais velho quase, sabe? E aí, porra, ele ainda tem outro processo que ele quer cobrar uma grana que ele não participa da turnê que eles fizeram sem usar o nome. Eles não usaram o nome, era Dado e Bonfá, tocam Legião Urbana, que era o nome do disco, depois tocam 2 e Que País é Esse? E o cara cobra 1/3 da parada como se ele tivesse 1/3. O cara fizeram 100 shows, passaram 2 anos na estrada ralando pra caralho. Eu fico arrepiado, porque os shows foram maravilhosos. Foi um negócio assim, tipo... Pô, eu fico muito puto, porque pra mim é um desvio de caráter absurdo, assim, sabe? Eu não sei nem se eu podia estar falando tanto isso da maneira que eu tô falando. Não, mas tá ao vivo aqui, tá ao vivo, não tem tanta gente, depois a gente corta na edição. Quero que se foda também, sinceramente. Ele. Então... E o processo? E o perdão, mas aí, pô, ótimas notícias. Processo, cara, ganhamos, né? Houve justiça, porque teve uma época que a gente achou que não fosse haver justiça. Assim, foi um negócio que... Foi isso, porque ganhou na esfera estadual, sei lá, e aí, cara, ele levou-se pro STJ e ganharam lá, sabe? Enfim. Um brinde aqui pra gente mudar de assunto, que eu acho que a gente passou um pouco do nosso... eu exagerei, do nosso lugar de fala aqui. Saúde aí, galera. Foi bem. Pegou mais da cara. É isso, pô. Qualquer coisa corta, sei lá. Tranquilo. Não tá ruim não. É? Só falando aqui que Estevão estava junto com a turnê da Legião também, né? Trabalhou pra caralho. Estevão trabalha pra cadê, Estevão? Trabalha pra cacete, coitado. Aí, outro episódio que eu acho muito legal em relação à Legião Urbana é você... Eu brinco que você é meu amigo mais sortudo, tá? Eu sou um cara de sorte. Você é um cara de sorte. Posso falar antes, já que a gente tá falando de sorte? Venha. Conta como você ganhou o Super Pique Itaú, brother. Porque eu nunca vi alguém tirar dinheiro de banco, de verdade. Assim, essa tipo boa, assim, viu? conta como você chegou no banco. Conta Isso, Isso mostra o quão sortudo você é. Primeira época de pôquer começando. Primeira foi abrir minha conta no Itaú. Empurraram algum produto lá, um pique lá, botei lá R$1.000, sei lá, nunca soube daquilo. Seguro de vida. Anos depois, estou indo para São Paulo. Aí tinha comprado cota, né? Eu tinha comprado um pedaço do torneio do meu amigo lá. Aí fui entrar no Itaú, no aplicativo para transferir para ele. Eu a caminho do Uber, a caminho do aeroporto. Aí eu abro, tem R$80 mil a mais na conta, sabe? Tem um dinheiro ali. Era 78. Eu 78, tava em São Paulo, eu te mandei mensagem, 78. Você nem me respondeu, você mandou o print. Você mandou, Lucas, entrou R$80 mil na minha conta aqui. E eu não sei o que é. Aí eu liguei pra minha gerente na mesma hora, eu falei, cara, entrou aqui um dinheiro e tal, pô, queria ver. Aí ela, gerente no sistema lá, procura e tal, falou, cara, você ganhou um pique. Só que a gerente não acreditou, porque ela nunca viu ninguém ganhar um pique. Porra, ela chamou a outra mulher pra confirmar se ela... Cara, as mulheres estavam quase comemorando lá do outro lado da ligação, sabe? Porque nunca tinham visto ganhar um pique. Quem ganhou o pique Itaú? Ninguém, você é a única pessoa que tirou dinheiro de banco, efetivamente. Inacreditável. Que eu conheça, né? Foi mal que você falou de sorte, eu precisava lembrar disso. Eu acho que essa é a melhor história que representa. A gente, quando vai pra praia final de semana, aqui no Rio, você não consegue ir pra praia e estacionar. Ou você paga R$1.000 de estacionamento, ou você vai de Uber.
Nicolau vai de carro, sábado, 1 hora da tarde, pior horário, e fala assim, não se preocupa, quando eu chegar lá, vai estar alguém saindo da vaga. E toda vez é isso. Mas essa eu aprendi com o Andrezinho, da vaga. Estrela. Quem tem estrela, a vaga não dá pra aprender, Fábio. Não, mas eu aprendi, porque se você visualiza, se você imagina que vai ter a vaga, ela vai aparecer. Eu já imaginei várias vezes. Nunca consegui. Tá imaginando errado. Vou de Uber, depois a gente faz um processo pra ser me ensinar. Mas outra coisa que eu acho muito legal da sua carreira de sorte, especificamente, não de pôquer, é você ter tocado no Rock in Rio para mais 100 mil pessoas também. Que é outra coisa que... Então você fez filme, você é filho de um rockstar, cheio de disco de ouro no seu banheiro, você tocou no Rock in Rio para mais 100 mil pessoas e ganhou o Super Pique Itaú. O legal é que, assim, você fez filme e tocou, todas as sortes e você não é nem ator... Nem músico, né? Assim, ator, profissional, assim. E você toca pra 100 mil pessoas e você faz um filme que, assim, foi visto no Brasil inteiro, assim. Você tocou melhor do que você atuou acho que na nos minha dois, percepção. Nos dois eu fiz uma ponta, digamos assim. Isso, beleza. Nos dois eu fiz uma ponta. Mas tava lá. Dei sorte no contexto, né? Todo, mas assim... Vampeta é penta. Vamos Tá no currículo lá. Rock in Rio, 100 mil pessoas. E foi foda, foi uma experiência incrível. Deve ser. Foi uma das primeiras coisas, eu acho, que meu pai e o Bonfá fizeram, sabe, depois de muito tempo, assim. Não processaram eles por isso, não? Não, brincadeira. Eu não sei se processaram, mas teve algum rolo lá. Né? Falei brincando. Mas foi orquestra sinfônica brasileira, né? Então era um lance deles tocando com a orquestra sinfônica. Sim. E vários artistas vindo participar junto, né? Cantar, o Dinho, o Flauzino, o Tony Platão, Pete, enfim. E foi um baita, foi inacreditável, cara, assim, aquele mar de gente. Tinha sido um ano um pouco trágico, eu não sei se lembram, mas foi o ano do Rafinha. Foi 2010? Foi. Não, foi 2011, pode crer, foi o ano seguinte, é verdade. Mas foi o mesmo Rock in Rio do Red Hot. Foi o mesmo Rock in Rio do Red Hot. Então tinha aquela comoção do Rafa ali presente, que eu lembro, das camisas, todo mundo. Contextualiza aí rapidinho, acho que foi importante. Assim. Rafael Mascarenhas, acho que todo mundo soube, né? É o filho da Cissa, que eu estava presente no dia que ele foi atropelado, e ele era um irmão nosso de rua. Então a gente morou a vida inteira na mesma rua, efetivamente. Nicolau morava no mesmo prédio, né? Dele, e a gente vivia mais no seu prédio do que no nosso. Era, o prédio por conta de vocês, você, Rodrigo, Exato. Aquela história do Cipó, que a gente ia pro Cipó todo dia, que a gente falou, o negócio era nesse prédio específico. E, bom, foi incrível. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, esse dia especificamente. O dia do Red Hot, que eles entraram com a camisa do Rafinha, a gente... O que acontece, gente? Assim, o Rafinha, ele era super fã de Red Hot Chili Peppers, a banda dele era Red Hot Chili Peppers, assim, favorita, era tudo... Ele tinha uma banda chamada Pepperonis, Os Pepperonis, eu acho, que era parecida com o nome da do Nico. E aí, um ano depois que ele faz a passagem, o Red Hot vem tocar no Brasil, no aniversário dele. Ele sempre falou que se o Red Hot tocasse no Brasil, ele ia estar presente. Ele só não falou pra gente que ele ia estar no palco. Porque os caras entraram lá com a camisa do Rafa. Agradeceram o Rafa, fico arrepiado, vontade de chorar. Foi no dia do aniversário dele. Assim, muito inacreditável. E um salve pra Cissa, que fez um corre pra isso acontecer também. A Cissa bateu na porta do energeticamente falando, cara, realmente esse menino, o Rafa E uniu muita gente também, né? Tá aqui, tenho certeza que em algum lugar que ele tá. E acho que outra coisa pra gente finalizar esse assunto música é a das suas bandas, quando você era bem novo, né? Que a gente tem uma aula musical nossa, com Benedita, Assurinhas. 10 anos, ou a gente menos de 9 ou 10 anos, eu imagino. 10 anos. Que a gente, com o Lucas Santana, né? Lucas irmão também. Do Estevão, Isso, irmão do Estevão. Lucas dava aula pra gente, exatamente. Que dava aula pra gente. Éramos nós três, minha irmã, Benedita. Foi ali, eu já tinha contato com a música, mas aquilo era uma parada diferente, porque era aula de percussão. Né? Aula de quase carnaval. Então era batuque, uma coisa de repique, tempo, né? Tinha repique, tambor, agogô. Surdo. Surdo. Era incrível. A gente se apresentou uma vez, que eu lembro, em Mangaratiba, se eu não me engano, na casa da Regina. Foi, na casa da Regina. Eu lembro muito da camisa, até hoje, que a gente ficou usando durante muitos anos depois. E as Surinhas, que coisa de criança, por causa do salgueiro, né? Então... Eu não sabia o que era. Era isso, eu não lembrava. Pelo que eu lembro, obrigado. Faz sentido, eu também não sabia. Por causa do açúcar e do sal. Salgueiro, Assurinhas.
Genial. Cara, eu não sabia. E depois, aí depois uma banda de rock, eu, o Breno, o Queleta e o Dudu na escola no Teresiano. A gente, pô, ensaiava, né, o nome da banda virou Os Peperomens, porque a gente ensaiava toda terça e era Dominus dupla, pedia as pizzas e tal. Mas foi incrível, cara. A gente, pô, eu lembro que a gente fez um evento no hipódromo, Peperomens, BR-69 e o Eu fui. Yellow Cab, que era uma banda de reggae também. Cara, a gente botou 400 pessoas no hipódromo, um evento, pô, tinha, sei lá, 16 anos, a gente organizou tudo. Pra caramba, eu lembro. Foi foda. Quando você chegou ali, você falou, cara, um dia eu vou tocar no Rock in Rio pra 100 mil pessoas. Não, mas o nosso auge foi, a gente tocou no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que eu acho que é 1º de dezembro, numa praça pública em Itaboraí, a gente abriu pro Benegão. E foi incrível. Irado, cara. Porque Irado. o Sabia disso não, Sérgio Espírito Santo, lá de Itaboraí, um salve pro Sérgio, contratou os Peperão Van, foi que vale refeição, né? A gente almoçou lá antes, foi um show pago, digamos assim. Foi foda. Eu lembro dos caras subindo na lona, assim, né? Tinha sei lá, um macho ali, os caras subindo, vibrando, assim. Sei lá, tinha 100 pessoas, mas foi foda. Tinha uma parada que eu queria perguntar da Legião ainda, Luiz, que eu também nunca perguntei pra ele, que é o seguinte, a gente se conheceu, acho que, quando é que o Renato falece? 96. Então a gente deve ter se conhecido em 94, alguma coisa assim, a gente Sim, uns por aí. 6, 7 anos de 6, idade. 7 anos. Enfim, a Legião já era gigantesca e tal, tinha acontecido. Você sempre teve uma raiz assim? Porque o seu pai viajava muito, mas você sempre foi carioca, você sempre morou no Rio? Porque eu não sei se você lembra de antes da gente se conhecer, porque eu não lembro muito, assim, de como era a minha vida, né? A gente era muito moleque. Mas se você pegou essa parada de estrada, de não ter um lugar fixo, que às vezes acontece muito com... Não porque, assim, o Renato morreu em 96, eu tinha 8 anos, eu acho, mas eles já estavam há um tempo meio não fazendo tanto show, então já tinha um pouco, sabe, isso. Eu lembro de estar no show que eles gravaram no Metropolitan lá no Como Se Diz Eu Te Amo. Eu fui em uma das noites, que eu lembro disso, mas, cara, eu sempre fui muito carioca. Sempre teve raiz. Você sempre teve um lugar raiz, que era teu, que era o teu prédio, eram os teus amigos, era aquela coisa assim, aquela coisa. Tanto você não sai daqui, né? Você vai. Eu sempre bati no peito, amor e ódio, claro, pela cidade, mas eu sou um carioca orgulhoso pra caralho, assim, de que esse é o melhor lugar do mundo. E, claro, óbvio que na minha posição de privilégio, de morar no Rio, de poder aproveitar o Rio, o que ele oferece de bom, eu com certeza não pego a pior parte do Rio, né? Por isso que eu acho que eu consigo falar isso, sabe? Mas, justamente, cara, eu viajei o mundo inteiro e o meu lugar é o Rio, sabe? E é isso. Nunca tinha te perguntado isso, é uma parada que eu pensei agora. Né? Gente, aqui tá aberto para perguntas no Twitch também, quem quiser fazer mais perguntas da Legião, mas a gente tem que mudar de assunto, porque o menor aqui não fez nenhuma pergunta sobre a Legião também. O menor aqui ficou calado até então. E aí outra história que poucas pessoas sabem, e aí eu queria ouvir da sua boca, porque eu sei a história do meu lado. Essa eu não lembro, mas... É que você é sócio do Brownie. Ah, do Luiz. Claro. No caso, o nosso sócio dessa empresa aqui. No caso, o nosso sócio, o Nicolau é o único sócio investidor, e a gente, toda semana a gente recebe gente querendo... Se Deus quiser a minha aposentadoria. Você fala isso desde o começo, né, moleque? Tamo junto. Assim, Conta a sua versão, depois eu conto. Não, eu basicamente tava ganhando grana ali, e eu sabia que em alguma coisa eu tinha que sair um pouco do poker, sabe? Eu melhorei com o dinheiro depois de não ser mais rico como eu era, digamos assim. Normal. Normal, um dia você faz muita besteira com dinheiro, aí você fica com pouco, aí você começa a pensar melhor. Exato. Mas, pra mim foi assim, foi unir o útil ao agradável, por mais clichê que seja. Mas, tinha um irmão meu, né? Os caras começando uma empresa. Eu acho que o Lucas não... Ele já... Ah, não, o Lucas já estava aqui, já estava no Brasil. Você estava saindo de São Conrado e ir para Laranjeiras, não foi isso, Luiz? Foi. A gente acabou o dinheiro da obra, a gente não tinha mais dinheiro da obra, a gente tinha que pegar dinheiro em banco. Sim. E o caminhão também, não tem isso? Do caminhão? Então. E o caminhão. Exatamente. A gente usa... A obra englobava tudo que a gente precisava para a obra. Então o caminhão entrava nessa nova fábrica, né, que precisava de um caminhão. Mas o meu lado não foi nem tanto do dinheiro, foi da sorte. Eu falei, cara, se o Nicolau entra, não tem chance desse negócio dar errado, tá ligado? Porque dinheiro por dinheiro dava, foi o quê? 60 conto na época?
Sim, dava pra ter arrumado de outra maneira. E desde então a empresa fez o quê, Luizinho? Nicolau Foguete, irmão. Nicolau é o... Como eu falei anteriormente, é o cara mais sortudo que eu conheço. Por que não ter ele no meu time, né? Porque ele tá aqui do meu lado. Mas foi isso, você também tava precisando da grana. Tava, claro. E tava precisando de banco, sorte também, cara. Porque eu não sou um cara sortudo. Eu vou pra praia e eu não consigo vaga. Não tem. A gente trabalha muito, né, Luizinho? A gente trabalha, eu sou esforçado. Então, e eu queria saber que outras empresas você tem. Boa. Suas... Enfim, o business por trás do poker, né? Porque você tem o seu time, eu sei que você já fez curso de poker, que foi um curso muito legal. Meu primeiro, eu acho que foi o Brownie, né, digamos assim. A gente até falou antes. Não. Enfim, o meu primeiro foi o Brownie. E aí depois, eu entrei numa... Era uma parada que eu achava incrível. Também tava com grana. Fui colocado, entre aspas, apresentado pelo Bruninho, que era meu parceiro de 888 de patrocínio. E o melhor amigo que eu fiz no poker, assim, um cara que tem o meu carinho imenso, assim. E ele me apresentou aos caras e era uma parada de ensino. Era uma plataforma, escola direta, era uma plataforma para unir os pais com a escola, sabe? Você tentar digitalizar a comunicação dos pais com a escola e tal. E, cara, aí foram anos ali, não deu certo essa. Não. Aí, acabei de me lembrar de uma coisa. A primeira ele tava junto. A primeira empresa que a gente teve, eu tava junto, os indianos lá que fizeram. Isso. A gente abriu uma plataforma online, por isso que é de faculdade, né? Pra facilitar. Hoje em dia tem. Passei direto. Passei direto é o mesmo modelo que a gente parecida com a Passei Direto, que a gente, como meu irmão morava nos Estados Unidos, a gente começou lá a fazer fora. Arrumou uns programadores na Índia. Blackboard, eu acho, não tinha um tinha um Blackboard, mas assim, o que a gente arrumou o programador da Índia, a gente fez, e aí logo depois o Facebook fez parecido lá, e a gente não tinha mais o que fazer, que a gente teve que dar murro em ponta de faca, né? Porque... E a galera programadora também, a gente não tinha mais dinheiro. Torramos foi a primeira vez. Torramos um dinheiro. É verdade, foi antes do Brownie. Antes do Brownie. Deu uma cabeçada na parede. É importante, cabeçadas na parede são muito importantes. E aí teve a escola direta, que, foram anos ali, não deu certo, mas, enfim, aprendizado também. E aí, cara, depois eu percebi que eu tinha que aproveitar um pouco mais ali do poker, sabe? Porque os meus maiores exemplos, né? O meu maior exemplo no poker, que é o Akari, que é o André Akari, que é, com certeza... Amigo do menor? Amigo do menor, inclusive, que é o maior ícone do poker do Brasil, assim. Foi um cara que atirou para vários lados também, sabe? Em termos de business, né? Em termos de business. Não ficou, sabe, no poker como jogador. Como jogador. Não era um cara que... entendeu? É um craque, mas assim, o negócio dele foi ser empresário, acima de tudo, sabe? E hoje, ele é um dos sócios da Fúria, que é o maior time de Counter-Strike do Brasil, uma organização de esportes enorme. Cara foda, sabe? Então eu via esses exemplos, tiveram outros também. E eu via que eu tinha que atirar um pouco para fora do poker, sabe? Diversificar mesmo, né? Era um pouco diversificar, assim. Mas que dentro do famosa poker, resiliência agora, né? Dentro do poker eu ainda tinha um leque que eu não estava explorando, que era o lance de dar aula, que era o lance de ter o time, sabe? Fiz o curso, né? Com o Bruninho, inclusive, com a galera do Forbet. Então, assim... Foi isso. Aí eu, comecei a dar aula num site, na maior escola de poker online do mundo, de uns americanos, na Run It Once. Eu fazia vídeo, sei lá, mensalmente, fazia um vídeo pros caras. Aí montei o meu curso com o Bruninho e com o Forbet, que é o maior time de poker do mundo. A gente vendeu mais 600 cursos, foi legal pra caramba. Quanto é que é um curso? Quanto é que era o teu curso com o Forbet, por exemplo? Se eu quisesse fazer? Cara, eu acho que era 1.200 o nosso. Eles venderam o deles por 2.000 no ano anterior. Tinha por 800 e o nosso foi 1.200. Assim, não é um curso tão barato, não é aquele negócio que você paga R$50 na internet pra ver, né? É um curso caro. De uma galera também que é... Sim. Mas era um curso de, sei lá, 40 horas, sabe, de conteúdo, perfeito, mais toda a assistência que você podia dar. Tem que ser mesmo. Assim, o currículo de vocês tem que ser mesmo. Pessoas muito renomadas. É isso, tem que pagar a tua hora, pô. E mais ainda os caras que fizeram junto com a gente. A gente vai acabar já porque não tem dinheiro pra pagar a tua hora. Era Forbet. Inclusive. Exatamente. E foi foda também, foi uma experiência maneira. E aí o time a gente vai fazer 5 anos de time. Primeiro ano ali, né, murro em ponta de faca. Aí, um cara ganha ali, mas difícil, um business muito difícil. A maior dificuldade são as pessoas, sabe? Sempre são.
E eu percebi isso, eu nunca tinha tido uma empresa que eu atuasse, né? Tipo assim... E é o maior ativo também, né? Com certeza, é o maior ativo disparado. Mas é o que dá mais trabalho, é o que é mais difícil. Você... E pôquer ainda é um negócio, sabe? Sobe de altos e baixos, então você gerenciar isso é difícil. Eu vejo o pôquer meio como tênis também, uma coisa muito individual, assim, muito solitária em algum ponto. Eu acho que sim, mas cada vez... Não é cada vez menos, mas o lance dos times, eles proporcionam uma experiência de comunidade muito boa, sabe? Então você tem aula toda semana, você reúne com os caras, você sabe... O pôquer, assim, a experiência que eu tive contigo no pôquer sempre foi um negócio que... E eu acho que... Eu nunca tinha pensado dessa forma também, tô pensando agora. Mas talvez a tua genialidade nesse esporte tenha vindo porque tu é um cara muito carismático, faz muito amigo, gosta muito de conversar. Então, assim, você, por algum motivo... Quando você começou a jogar, você ficou amigo dos caras que eram muito bons, assim. E eu lembro da gente em Vegas, você falava de pôquer, mas assim, 24 horas por dia... E de situações de jogo, e perguntando o que você faria, o que você faria, como é que eu faço aqui, eu errei aqui, o cara fez isso, tinha tantas fichas, tipo... a impressão que eu tenho é que o teu estudo em algum lugar foi uma coisa, além de, lógico, teórico pra caramba, mas você teve esse negócio da troca com todo mundo ali, porque é uma coisa muito mutável, né? Engraçado, assim. Ou não? Sim, só que eu acho que isso foi depois do meu ano de sucesso, sabe? Eu acho que eu me inseri mais na comunidade dos caras mais fodas e tal... Um pouco depois. Até Vegas, por exemplo, 2012, cara, eu não vou dizer que eu era solitário, mas o meu círculo era muito local. Era a galera do Carioca, era o Mirandinha, era o Mavica. Nico, a gente em Vegas, você trocava ideia com o Decano, com a Cária. Não, mas era a minha primeira... Não, entendi. Isso daí foi outra Vegas. Eu tô viajando, tô confundindo as Vegas. Isso daí foi outra Vegas. Porque já foi pra Vegas mais de uma vez. Sim, exato. Né? Sacou? Na primeira eu era meio solitário. Claro, a gente tava no Riviera, assim. lógico. A gente tava no... Exato, sabe? Então, sei lá. Agora que vocês voltaram no poker, que a gente já tinha saído, mas eu tinha esquecido de fazer uma pergunta que eu agora vou fazer. Eu estudei durante muito tempo linguagem corporal, microexpressão facial, muito por causa daquela série Lie to Me. Eu comecei a estudar por causa daquela série que é maravilhosa, né? Que é todo baseado no Paul Ekman, que é um psicólogo americano, que tem um estudo de expressão facial gigantesco, que hoje é utilizado... Ele é psicólogo ou antropólogo? Psicólogo. E aí ele fica... E aí hoje até os desenhos animados usam esse estudo. Você usa isso? Isso é usado no pôquer? As pessoas usam essa ferramenta? Com certeza é usado. Tem até algumas histórias no pôquer brasileiro assim de... da galera zoar isso, sabe? Um cara fala que é isso que faz o dinheiro dele, sabe? É isso que ele é foda, porque ele consegue ver a microexpressão. Cara, eu assim, sinceramente, talvez é algo que eu... Faça por natureza. Não. Algo que eu, durante o meu live ali, minha experiência de pôquer ao vivo, que eu podia ter aproveitado melhor, que eu não aproveitei. Mas eu nunca usei o lance de microexpressões faciais. Ainda mais que hoje o seu jogo é todo online, quase. Né? Mas assim, quando eu jogava ao vivo, é claro que tinham várias ferramentas ali de observação que você pegava, mas não era exatamente o olho que olhou para baixo, sabe? Não era exatamente... O que o pessoal fala é que você precisa conhecer o cara antes, porque você precisa entender qual é a linha de base dele e aí as diferenças da linha de base. Então não é o cara mexer o olho, é você entender como é o cara, e aí depois, ele mexe o olho na situação? Não, ele não mexe. Então é mais eu não sabia lugar. disso. Então, assim, eu nunca usei. Tem quem use, cara, mas... Quando eu li os livros, o pessoal fala que isso aí pra pôquer e tal, mas mas é que isso, o pôquer hoje em dia tá muito mais online, sabe, e tal. E aí online ele é muito matemático, né? Por isso que meio que essa burocracia, assim, você tem meio que a forma de como você joga, que é meio que certo ou errado ali. Sim, Vamos supor, extrapolando, você conversou com todos os jogadores por muito tempo, você absorveu esse conhecimento todo, e agora você sabe meio como se portar em qualquer situação que tá ali. Então fica uma coisa meio automática pra você. É isso, não? Não, longe disso, porque é muito difícil. Hoje em dia a galera... Cara, os limites mais baixos a galera joga bem, sabe? Tem muito conteúdo. Então foi um esporte que, como um todo, assim, evoluiu muito. E é infinito também, o nível. Né? Tipo xadrez, né? É tipo xadrez, você tem eu diria que é mais infinito só porque... Você tem muitas variações... Mais infinito é maravilhoso. Mais infinito. Mais infinito, obrigado. Mas é que você tem variações de apostas, sabe? Você tem... o cara pode ter 10, o cara pode ter 12. Mudou. Tudo, entendeu? Tipo, tudo não, mas... Se o cara vai ao in de 10, é diferente do cara ir ao in de 12. E dessa posição, e dessa, e daquela. Então, assim... Mas, enfim, sei lá. Então, para acabar, porque sua hora é cara, Nicolau,
E aí, Não, eu tinha mais uma pergunta, foi mal. Assim, em termos de próximos passos, assim, como é, se você tem algum planejamento? Porque você sempre foi meu amigo, nunca teve planejamento nenhum. Meio que as paradas foram acontecendo. A tua família, né? Teu pai também. Teu pai ia morar fora e virou guitarrista, ia fazer 2 shows, tá aí até hoje. Não, eu vi no filme, eu vi você fazendo isso no filme. Assim, eu tô repetindo que eu vi no filme com você atuando. Mas assim, você tem os próximos passos ou é aquela coisa meio... Não, eu tenho. Vambora. Eu tenho. Assim, talvez pela primeira vez. Não primeira, mas assim... eu não me lembro de outra. Eu realmente quero tá mais aqui, mais em casa, tá curtir minha família, criar meu filho, tá presente na vida do meu filho, dele crescer ali, sabe? Quero, continuar formando galera no time. É uma parada que me dá prazer, é uma parada que eu gosto de fazer. Quero continuar jogando, que eu tenho... A minha rotina hoje de jogo tá gostosa pra caramba. Tá muito bom. Eu tô conseguindo jogar todo dia, sabe? Pensa, cara, isso é foda, porque eu tenho uma baita fama de ser vagabundo, né? De ser o cara que no chat zone que eu não trabalho. Mas assim... Eu não faço isso. Mas eu... Assim, eu trabalho há muitos anos, quase ininterruptamente. Assim, ininterruptamente. Nicolau, você joga biriba pra viver. Eu não saio de férias, vou ficar 2 semanas sem jogar poker. Você mora nas suas férias. Beleza. Mas eu tô ali, sabe? Então, assim, é claro, eu acho que eu tenho uma carga horária, como todo, muito menor que a maioria das pessoas, não tem a menor dúvida. Não fala isso. Mas eu falo de poker todo dia. O poker tá presente em todo... A Vitória reclama que, sei lá, a gente viajou, alguma coisa, eu vou estar lá mandando áudio de poker, respondendo um cara e contando, não, fazendo isso e tal, e vendo o time, sabe? O que você gosta, né? O que você vive. A Dani também, às vezes é tudo business, né? A gente viaja e business. Aí fazer. Encontra alguém e quer falar de fazer, business. Porque é o que a gente entende, né? Você entende poker. Então, assim... Mas meu plano é esse, cara. Curtir, eu quero poder viajar também por aqui, assim, quero curtir a praia um pouco fora, sabe? Curtir a serra, mas... Ficar com teus amigos também, né, Nico? Você ficou, tipo assim, meio mal, assim, tu é um cara que gosta muito de estar com a gente, assim, muito, e por muito tempo você teve que rodar mesmo, né? Foi a profissão que você escolheu. Tive outros amigos, digamos Claro, assim, tenho claro. até hoje, mas vivi um outro círculo ali durante muito tempo. Mas estar no Rio, e é aquilo que eu estava falando antes, poder aproveitar o que o Rio tem de melhor para mim, realmente... Você fala assim, me magoa, que eu tô aqui há 3 semanas, com uma falta do Rio, morando em São Paulo. Em São Paulo, quase não voltando. O que você não faz por um negócio, né, Luiz? Não, então, mas a gente tá fazendo isso aqui pra ele estar mais no Rio. Se isso aqui dá certo, ele vai ter que vir pro Rio direto. Bom. Tipo isso. Nicolau, agora a gente tem nossas 2 últimas perguntas para finalizar nosso programa. Essas perguntas, elas são a mesma que a gente vai fazer para todos os convidados, tá? Então não tem nada a ver com poker, não tem nada... Sim, ótimo. Pode ser que tenha, no caso. Qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou na sua vida? Primeiro dinheiro. Foda, hein? Foi na rua, com certeza. Na rua que é roubando os outros? Não. A gente teve o Viu episódio... uma velhinha passando, pegou a bolsa dela e Teve o saiu correndo. episódio do pedágio, de fazer o pedágio lá no João Vicente, em São Conrado, mas depois trouxe pra Major ali, que a gente morava na Major. O que era o pedágio? Cara, a gente esticava um cipó, de novo Quantos cipó. Quantos anos? Esticava uma parada ali e cobrava a galera. Na Major Rubens Vaz... Cobrava o carro. Cobrava pro cara passar. Eu sei, eu tava lá contigo. Eu Igual o pedágio, pedágio mesmo. Era um Vocês pedágio botam um mesmo. cipó, crianças Só que- de quantos anos? Só pra contextualizar. 10. 10 anos. 10 anos, Crianças botando um 12, cipó, o carro sei querendo lá. passar por uma rua, fala, meu camarada, só passa se pagar deixar nós. um trocado. O problema é que na Major era ladeira, então não funcionava direito, porque o cara meio que tava no fim, na subida da ladeira ali, e eu lembro que não era uma parada... Na Henrique Cavaleiro, na rua São Conrado, era uma rua fechada, o cara entendia que era uma brincadeira ali. Mas tiveram alguns golpes que a gente deu na rua, esse foi um deles. Teve um que era mais honesto, mas a gente vendia miçanga, eu e minha irmã... Camisa pro clube de futebol. Então, a gente fez... Eu lembro da ABR, Associação dos Brasileiros que Respiram, que o Lucas Hermeto, meu vizinho, ele fez um texto lá no Word e tal, e aí a gente foi passando na rua que ia instalar umas máquinas para purificar o ar, assim, e a graça era inventar os nomes das assinaturas. Então, o José Carlos Araújo, a gente fazia a assinatura do José Carlos Araújo do radialista, sei lá. E aí essa ninguém dava, cara. Essa ninguém dava. Falava que O pedágio era melhor. o pedágio O deu pedágio foi retorno. o meu primeiro... Quando você Pedágio deu trouxe a franquia de São Conrado Sim, pra cá... verdade. Foi o meu primeiro. Foi o meu primeiro dinheiro, no caso. Eu tô desesperado que eu tava em todos esses golpes. Assim, eu tô realmente... Eu falei, caraca, não lembrava de nenhum. O pedágio eu lembrava. A BR era maravilhoso. A BR, muito bom. Era maravilhoso. E agora, pra finalizar, Nico, qual foi o último dinheiro que você ganhou?
O último dinheiro que eu ganhei não foi hoje, porque hoje eu perdi. Então isso daí é um... Mais cedo, inclusive. É rotineiro, né? Não foi hoje, foi ontem. Ontem foi um bom dia. Cash. Ontem foi um bom Cash dia. game. Cash game e tal. É que o time hoje em dia, hoje pingou um dinheirinho do time, agora que eu lembrei. Então foi do time. Foi hoje. Foi do time. Do time, Guerreiros. Ótimo. Qual foi o dinheiro mais inusitado que você já ganhou? O Pique, com PicPay, certeza pô. o Pique PicPay. PicPay Ah, não, PicPay. PicPay não. Pique PicTaú. PicTaú. Pique outra Itaú, coisa. com certeza. Não tem como. PicTaú não tem como. E foi dinheiro, né? Tipo assim, não Não foi pouca coisa. Nico, É isso. queria te Irmão, agradecer obrigado, tá? por... Valeu. Sinta-se à Um vontade para vir prazerzão. no seu estúdio quando você quiser. Irmão, Foi um prazer. obrigado, tá? Obrigado, Obrigado, vocês. eu te amo. Valeu, galera. Então, antes Obrigado. de finalizar, eu queria agradecer a equipe que tá toda aí, cara. O Dicélio, o Estevão, a Dani, o Lu, todos os nossos apoiadores, né? Dudu. Que somos nós. Todos os nossos apoiadores, apoiadores. que somos nós, que é Coco Legal, Brown, Yuka, da casa, Cuba. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Beijo, Obrigado. beijo, beijo. Aguardamos feedbacks.